E aí pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui é o Paulo, professor do Estúdio Canvas. Então, dando continuidade ao vídeo anterior, eu falei para vocês que explicar um pouquinho sobre materiais, né? Sobre texturas e tudo mais. E assim, qual que é a importância da gente saber, da gente entender as características físicas de um objeto e para reproduzir ele? Imagina o seguinte. Em determinado momento você fez um desenho de um objeto isolado, tá? E todo mundo conseguia entender o que estava rolando ali, o que que era. Então, assim, se você errar a iluminação, se você errar a perspectiva, se você errar cor, qualquer outra coisa, luz e sombra e tal, esse objeto ele vai, como ele é um objeto sozinho e como você provavelmente deu bastante detalhe nele, as pessoas vão olhar e vão conseguir sacar mais ou menos o que está rolando. Agora imagina o seguinte, a gente vai estar trabalhando com uma composição, vai ter um monte de objeto ali, você não vai poder colocar detalhe em todos, porque às vezes a composição vai ficar saturada, e a gente vai precisar começar a identificar o que está rolando ali, tá? Aí você fala assim, mas eu quero mexer com desenho abstrato. Tudo bem, mas os mesmos princípios se aplicam ao abstrato, tá? Porque se ficar tudo trabalhado da mesma forma, o negócio ele não vai ter tanta... As informações vão ser fracas, sabe? Então o desenho ele vai acabar ficando um pouco na mesmice. Então quanto mais elementos que conversem você conseguir colocar numa composição, melhor ela vai ficar. Tá? Então, se eu for desenhar, por exemplo, uma árvore, vou colocar um céu com nuvens no fundo. Se eu fizer, é muito fácil de eu acabar trabalhando o formato da nuvem com o formato da copa da árvore, tá? Ou uma montanha, ou alguma coisa assim. Natureza é muito, ela não tem formas muito definidas assim, não tem muito padrão. A gente foge dos padrões. Então, se eu não tiver uma paleta muito extensa ali, eu vou ter que começar a pensar nesses elementos como texturas diferentes. Então, por exemplo, o tronco de uma árvore vai ter uma determinada textura, a folha vai ter uma outra textura, a nuvem no fundo vai ter outra textura, a grama vai ter uma textura diferente e por aí vai, tá? Então, e essa textura é o que? Ela é a superfície do objeto, é como esse objeto vai refletir a luz, tá? Como é que ele vai se comportar ali no meio. Então, na aula anterior eu expliquei mais ou menos o metal, que é um objeto que ele reflete muita luz. Então, se eu colocar um pedacinho de metal no meio da floresta, ele vai chamar muita atenção porque ele vai ter muito contraste, tá? Então, e o metal, assim como eu já tinha falado, ele é um material que ele reflete muito, ele é muito caótico. Inclusive o metal que eu desenhei ele era muito escovadinho, ele era até meio espelhado. Então ele pegava informação de todos os objetos que estavam no ambiente e essas informações apareciam nele. Então a gente tinha muito contraste, a gente tinha, de repente ele pega uma luz, de repente ele pega uma sombra, de repente tem um degradê, de repente uma mudança brusca. Então rolava uma coisa meio caótica ali no meio. Hoje eu vou estar falando de um material um material sintético, né, que é o plástico. Ele é um pouco mais sutil, ele ainda reflete, normalmente ele reflete um pouco de luz, dependendo do plástico, tá? Mas não vai ser uma coisa tão característica do metal. Então, se vocês observarem aqui, eu já coloquei alguns pontinhos luminosos, tá, no desenho. Ele consegue pegar bastante a luz de fora, mas se vocês observarem de forma geral, os tons eles não desviam tanto assim de um padrão no meio. Então, se vocês observarem a parte mais escura desse plástico, ele não vai estar tão longe da parte mais clara, tá? Você consegue ver uma coisa, se vocês observarem a luz, ela está bem recortadinha, porque ela está vindo num formato bem específico. Mas dentro desse material, a gente não consegue ver muito bem o reflexo dos objetos, tá? Tá tudo meio misturado ali no meio, tá tudo meio difuso, tá? Então prestem atenção nesse detalhe. Por conta disso, então a gente vai ter um material ali que ele vai ficar mais ou menos tudo da mesma cor. E se tá tudo na mesma cor, como é que eu vou mostrar que isso é um desenho realista? Tá?
Então, se vocês observarem, nessa cafeteira, ela tem algumas regiões que elas recebem menos luz, que geralmente são alguns buracos, tá? Você tem ali a parte de onde sai o café, você tem ali a parte da tampa e você tem a parte de baixo, onde ele tá naquela basezinha lá, que é uma base meio de porcelana, meio com um detalhezinho de metal. Então naquela região a gente não recebe luz porque tá bem embaixo, tá? Você tem a cafeteira tá bem em cima, então a luz vai ser bem escura. Então nessas regiões a gente pode colocar uma sombra um pouco mais escura e ela vai contrastar bastante com o resto do desenho. Então você vai falar assim, tá, é um material que ele não vai refletir as sombras, ele não vai refletir as cores escuras do ambiente, mas ele vai ocupar um espaço. Então esse espaço que ocupa vai projetar uma sombra escura, que vai ser o que a gente desenhou ali, tá? Então, falando mais ou menos, dando as características mais ou menos básicas, eu vou querer que vocês comecem a observar. Observem metais, observem objetos de plástico na casa de vocês, no ambiente que vocês frequentam, e procurem ver como é que esse objeto está refletindo a luz. Tá? Veja se... Coloca a mão perto ali, vê se sua mão vai aparecer bastante. No metal ela costuma aparecer. Tá? Ela vai deformar por conta da superfície, ela vai seguir um pouco a superfície desse objeto. Tá? E no caso do plástico, no caso dessa cafeteira, se você colocar a mão ali perto, ela vai projetar um reflexo. Tá? Só que é um reflexo muito mais difuso, um reflexo mais difícil de entender, ele vai estar meio esfumaçado. Tá? Então comecem a observar que quando vocês entenderem como a luz e como essas texturas funcionam na vida real, vocês vão ver que até se vocês não representarem de uma forma muito realista, o desenho de vocês vai ganhar massa, vai ganhar força, tá? Então observem bastante isso e nos próximos vídeos eu vou estar trabalhando alguns materiais talvez um pouquinho mais reflexivos do que esse, um pouquinho menos. Eu vou ver algum material que não tem muito reflexo. Tá? A gente vai estar vou estar trabalhando algumas misturas, isso que eu falei da composição, para a gente conseguir identificar vários objetos dentro de um mesmo desenho, tá? E é isso, gente. Então, observem sempre, tentem entender como a natureza funciona, que por mais que você não faça um desenho realista, você vai ganhar repertório para E seu desenho vai ganhar mais informações, vai ficar mais rico, vai ficar mais interessante de ser observado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima, gente.